A premonição de Jonathan. Jonathan sempre foi um jovem comum, vivendo em uma pequena cidade cercada por montanhas e florestas densas. Porém, desde pequeno ele carregava consigo um dom incomum, a capacidade de prever eventos trágicos antes que eles acontecessem. Suas visões vinham como flashes repentinos, nítidos e detalhados, revelando acidentes e desastres iminentes. Apesar de inicialmente assustador, Jonathan decidiu usar seu dom para ajudar as pessoas, mesmo que muitas vezes ele fosse visto com desconfiança. A primeira grande premonição de Jonathan aconteceu quando ele tinha apenas 8 anos. Em um sonho vívido, ele viu um deslizamento de terra que atingiria a estrada principal, bloqueando o caminho e potencialmente matando motoristas. Na manhã seguinte, ele correu até sua mãe e insistiu para que ela alertasse as autoridades. Mesmo relutante, sua mãe fez o que ele pediu e as autoridades decidiram fechar a estrada por precaução. Apenas algumas horas depois, o deslizamento ocorreu exatamente como Jonathan havia previsto, e graças ao aviso, ninguém ficou ferido. A notícia do garoto das premonições se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns moradores o tratavam como um herói, enquanto outros o evitavam, temendo seus avisos sômbrios. Jonathan, no entanto, nunca deixou que as opiniões dos outros o afetassem. Ele sentia uma responsabilidade profunda de usar seu dom para o bem, e continuou a agir sempre que uma nova visão surgia. Anos se passaram e Jonathan cresceu, tornando-se um jovem de 17 anos ainda dedicado a proteger sua comunidade. Ele começou a manter um diário onde anotava todas as suas visões na esperança de identificar padrões ou entender melhor a origem de seu dom. Apesar de suas boas intenções, algumas pessoas ainda o viam com desconfiança, acreditando que ele poderia ser a causa dos desastres que previa. Um dia, Jonathan teve uma premonição mais aterradora do que todas as anteriores. Ele viu um incêndio de grandes proporções consumindo a escola local durante uma celebração. Desesperado, ele correu para avisar o diretor e os professores. Alguns estavam céticos, mas outros, lembrando-se de suas previsões anteriores, decidiram levar o alerta a sério e cancelaram o evento. Naquele dia, uma falha no sistema elétrico de uma das salas de aula gerou um curto-circuito que poderia ter causado um incêndio devastador se não fosse pelo aviso prévio de Jonathan. O jovem mais uma vez foi aclamado como um herói, mas também enfrentou novas ondas de desconfiança. Algumas pessoas começaram a se perguntar se ele poderia estar de alguma forma conectado aos eventos que previa, talvez inconscientemente criando-os. Essa desconfiança alcançou seu ápice quando Jonathan previu um acidente de ônibus envolvendo turistas em uma das estradas montanhosas. Ele alertou as autoridades, mas desta vez eles não agiram com a mesma prontidão. O acidente ocorreu e, apesar de Jonathan ter avisado, algumas pessoas começaram a culpá-lo pelo ocorrido, alegando que seu dom era uma maldição. Jonathan, abalado por essas acusações, começou a questionar seu propósito. Ele se isolou, evitando interações sociais e parando de compartilhar suas visões. Mas então, uma nova premonição o atingiu, mostrando um acidente em uma fábrica local que poderia resultar em uma explosão catastrófica. Sabendo que não podia ignorar essa visão, ele reuniu coragem e foi diretamente ao gerente da fábrica, explicando o que viu. Desta vez, as medidas foram tomadas imediatamente. A fábrica foi evacuada e uma inspeção revelou uma falha no sistema de segurança, que de fato isso poderia ter causado uma explosão. Mais uma vez, Jonathan salvou inúmeras vidas, e finalmente as pessoas começaram a entender que seu dom não era uma maldição, mas uma bênção. Jonathan continuou a usar suas premonições para o bem, agora mais confiante em sua missão. Ele começou a trabalhar com uma equipe de especialistas para entender melhor seu dom, buscando formas de prever com maior precisão e comunicar seus avisos de maneira mais eficaz. Embora algumas dúvidas ainda permanecessem, a cidade finalmente reconheceu o valor de suas habilidades. Assim, Jonathan se tornou não apenas o garoto das premonições, mas um verdadeiro guardião da cidade, sempre vigilante, sempre pronto para agir. Seu diário, que antes servia apenas como registro, tornou-se um guia para a comunidade, ajudando a evitar catástrofes e salvar vidas. Jonathan sabia que nem todos os desastres poderiam ser evitados, mas ele estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger aqueles ao seu redor. Com o tempo, Jonathan aprendeu a aceitar seu dom e a viver com as responsabilidades que ele trazia. Ele entendeu que, embora nem sempre pudesse mudar a percepção das pessoas, ele poderia mudar seus destinos, e isso era o mais importante.
Jonathan se tornou uma figura respeitada, e sua história de coragem e dedicação foi passada de geração em geração, inspirando muitos a acreditar no poder de fazer o bem, mesmo diante da adversidade.